No Conversinha ao Pé do Ouvido de hoje, vamos responder, na medida do possível. A gente nunca responde a uma pergunta de um jeito completo. Não tem como. Sempre falta alguma coisa. Mesmo porque a cada resposta que você dá para qualquer pergunta, surgem novas dúvidas. Às vezes você, para responder a uma pergunta, você gera 3, 4 dúvidas, porque ao ser humano só é permitida a dúvida. E é de dúvida em dúvida que nós vamos cada vez mais melhorando, fazendo o jogo mental. E assim tem que ser. O Milton Krieger, o que ele está querendo aqui? Gostaria que você falasse sobre o governo global. Ah, sim, o governo oculto do mundo, né? E ele diz que é neófito, ou é novo nesse sentido aí, nesse tipo de estudo, né? E gostaria que a gente falasse um pouquinho mais. Na década de 70, diz ele, todos os governos da América Latina eram formados de militares, ou todos os governos eram formados de militares. Esses governos acabaram na década de 80, nos 90, todos esses países se tornaram neoliberais e agora há uma predominância de governos de esquerda e populistas, né, na região. Tem algo a ver com o governo global? Claro que tem. Não tem nada que não tenha a ver com o governo global, Milton, aí que está. Quando eu digo que tudo é uma experiência, quaisquer manifestações de vida em quaisquer dimensões de matéria nos 144 mil universos paralelos à tradição teosófica, representam experiências dos que estão nos criando e nos empurrando para a evolução. Nós somos intuídos a criar formas de governo, sistemas econômicos, colocamos tudo em prática para verificarmos se seus frutos serão mais benéficos que maléficos, ou mais maléficos que benéficos, tanto faz, tudo é experiência. Só percebemos esse jogo do rei do mundo, Melquisedeque, se tentarmos sair dele e procurarmos enxergar à distância o que acontece à nossa volta. A natureza está aí para ser observada, como dizia o Einstein. O ser humano é o observador da natureza. Então, disse o Einstein, o universo só existe porque existe o observador. Para que existiria o universo se não tivesse alguém para observar tudo, né? Para que beleza se não dá para você contemplar essa beleza e dizer, nossa, que coisa linda, maravilhosa, né? Então é para isso que existe. O ser humano é o observador. Os seus reinos, os reinos da natureza, são lições de vida, à proporção que eles próprios vão evoluindo. Nada pode ficar parado, porque é crime contra a evolução. É crime de lesa evolução. Se uma experiência dá bons frutos, ótimo. Se dá maus frutos, ótimo também. Tiramos lições de vida do positivo e do negativo. Se o americano não tivesse feito experiência com bomba atômica na Baía de Bikini, não teria condições práticas de se ter uma ideia, pelo menos, de como seriam explosões que ele próprio provocou em Hiroshima e Nagasaki depois, você percebe? Isso pode parecer um mecanismo frio, calculista, mau, mas não é assim. Mas assim é mesmo, quer dizer, não frio, mas esse é o jogo. E não adianta espernear. Esse é o jogo de Melquisedeque porque ele é feito de acordo com o karma das pessoas. É karma coletivo. Karma é lei de causa e efeito, atração e repulsão. O mesmo que atrai, repulsa. Você pode desequilibrar o karma com o bem e pode desequilibrar o karma com o mal também, tanto faz. Um karma totalmente equilibrado significa não evolução, e nem existe karma nenhum totalmente equilibrado. Um equilíbrio total, uma harmonia completa, total, perfeita, é simplesmente não manifestação da divindade por intermédio da sua criação. Isso pode parecer um mecanismo então frio, mas não é assim, né? O mal vira bem, mesmo que tenha parecido ter sido um grande mal para as vítimas. Nossa inteligência ainda é muito incipiente para que a gente não aprenda pela dor, infelizmente. Infelizmente, temos que aprender pela dor. Assim é também com as formas de governo. O problema do ser humano é o desconhecimento da lei de causa e efeito ou karma, que significa a roda da vida, que pode girar inteligentemente ou estupidamente. Inteligentemente, se a girarmos com conhecimento dessa lei. Estupidamente, se a girarmos com desconhecimento dessa lei. Esta lei, infelizmente, não é boazinha ou mazinha. É simplesmente causa e efeito. Mas é olho por olho e dente por dente.
Se sabemos que as formas de pensamento são importantes, nós lutamos o tempo todo com nós mesmos para que pensemos sempre o que não volte contra nós mesmos. É assim que tem que ser. Pois um só pensamento destrutivo, seu, né, pode ocasionar problema para você mesmo. Aí que tá, não é ser bonzinho para agradar os outros, né? É você ser bonzinho porque é bom para você. Então é uma reação egoísta, mas já é um bom egoísmo ou não. O seu pior inimigo é você mesmo. Quando você faz mal para o próximo, você está fazendo para você. Se você mata, você irá morrer. De outra forma, o ser humano não aprenderia. Poderia aprender pela inteligência, mas como não tem inteligência ainda adequada, aprende pela dor. O quinto dia da criação começou em 3500 a.C., ou o dia do mental abstrato, quando Hermés Trismegisto enunciou as 7 leis ou princípios que devem reger esse dia, que a contar dessa data deve durar uns 7 e mais ou menos 29 mil anos para terminar. Portanto, o ser humano não é estuprador, não é assassino, ele não é suicida, ele não é corrupto, ele não é mau, ele é apenas e tão somente uma criança em crescimento, ignorante, psicomentalmente infantil. Dito isso, eu posso complementar dizendo que os frutos do socialismo nós já colhemos. Os frutos do capitalismo ainda estamos colhendo, mas nós tínhamos que ter polaridade. O capitalismo seria negativo e o positivo seria o socialismo negativo, ou esquerda, digamos assim, por convenção, né? E não porque é bom ou mal, e o capitalismo positivo. Mas não dá para sobreviver o mundo ou para o mundo evoluir num polo só polo positivo. Tem que ter um negativo também. O verdadeiro sentido é da Hatha Yoga. Ra, Sol, Ta, Lua. Ra, Ocidente. Sol, realização. Ta, Lua. Oriente, idealização. Luz, né? A luz vem do Oriente. Ex, Oriente, Lux. Dito isso, então, a gente pode complementar dizendo que já colhemos frutos do socialismo. Alguns bons, claro. Deveriam fazer um jogo dialético de raciocínio os dois regimes para criarmos um terceiro, mas a inteligência não permitiu que isso acontecesse, porque o ser humano ainda é muito atrapalhadinho, né? É muito criança. Geramos a Guerra Fria. O governo global é um sonho desde Platão em sua república até hoje, nas escolas iniciáticas, na maçonaria, como a ideia de uma sinarquia. O ideal é um só governo mundial, uma só moeda, um só idioma. Nós estamos tentando isso faz tempo. Olha lá o mercado comum europeu, o euro como moeda da Europa, e vamos por aí, mas estamos ainda engatinhando. Um dia a gente vai chegar lá. Um dia vamos abolir o dinheiro, trabalhar por outros ideais. Aí a gente acabará com a pobreza como ela existe hoje. Não haverá nada que venha a ser impossível de realizar por falta de dinheiro, porque não vai ter dinheiro. E onde não há dinheiro, você faz o que você quiser. Vamos fazer uma ponte de 500 quilômetros em cima do mar? Vamos. Mas não tem dinheiro. Mas meu dinheiro não precisa, porque cada um vai dar o seu serviço, né? Mas ninguém vai passar fome, ninguém vai deixar de ter escola, ninguém vai viver miseravelmente. Cada um vai dar a sua parte. Vamos trabalhar para a evolução individual e coletiva. Percebe, o Milton Krieger? E quando isso vai acontecer, nós não sabemos, mas o ideal é isso. Isso terá que acontecer um dia. Terá que acontecer a semelhança do GON, governo oculto do mundo, cujo chefe é o imperador do universo. Não é a forma de governo que é boa ou má, é o ser humano que não compreende as coisas ainda. Tanto faz você ter um imperador como ter um presidente da república ou coisa parecida, é a mesma coisa. Mas ele deveria ser honesto, correto, incorruptível e tal. Mas como, né, o indivíduo ser honesto, incorruptível, etc., se ele tem um medo danado de futuro, se ele é escravo do dinheiro e se ele tem que viver com essas paixões do dia a dia? É complicado isso. Mas um dia vai acontecer. O problema não é nem o da forma de governo, é da nossa infantilidade psicomental, que nos leva a achar que podemos obter vantagens pessoais desprezando o coletivo, você percebe? Não há nada pronto. Toda a vida manifestada está em evolução, desde o mineral, passando pelo vegetal, pelo animal, o hominal, o angelical ou divino.
Nada está parado. Parou, está cometendo crime contra a evolução.